Na hora de comprar, de escolher um brinquedo para o seu bebê, a oferta é tanta que você fica perdido e não sabe qual o certo para o seu bebê? Vem comigo nesse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista, com base no desenvolvimento infantil na primeira infância, que eu vou dar sugestões para vocês de brinquedos certos para o seu bebê. Mas antes disso, quero falar com você sobre como saber qual o tipo de brinquedo ideal para o bebê? Vou dar 3 questões para você observar antes de comprar esse brinquedo e de saber qual que vai ser esse brinquedo ideal para o seu bebê. Primeiro, quando você vai comprar um brinquedo, lá no próprio brinquedo já vem escrito a faixa etária que é aquele brinquedo. Eles colocam lá a partir de tantos anos. E às vezes a gente vê alguma coisa e gosta bastante e a gente quer comprar. Mas quando você olha lá, a faixa etária indicativa, ela não é da idade que o seu bebê tem. Às vezes ele é antes ou depois. Então, presta atenção nisso, porque as empresas que trabalham com brinquedo, elas obrigatoriamente precisam fazer um estudo para ofertar aquilo antes. E também procura ver se tem um selinho de certificação de que aquele brinquedo foi testado, de que são materiais atóxicos para bebês, que não vai ter problema nenhum ele colocar na boca. Então leia o rótulo para você saber todas as informações. Preste atenção em miudezas. Se aquele brinquedo tem coisas pequenininhas, não compre, porque o bebê vai colocar tudo na boca. É a fase de desenvolvimento em que ele está. Tudo ele conhece colocando na boca. É algo que ele não consegue se controlar. Até eu tenho esse vídeo que eu falo mais sobre essa fase e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Segundo ponto que você pode observar para você saber comprar o brinquedo para o seu bebê é acompanhar o marco de desenvolvimento dele. Lá na caderneta de saúde do bebê ou de vacina, vem lá mostrando quais são os marcos de desenvolvimento que se espera para cada faixa etária, para cada idade, desde um mesinho e fica aí a primeira infância toda seguindo, para ver se esse bebê vai atingindo. Aquilo não é para fazer comparação, para acelerar processos, não. Mas existe-se um estudo que é feito com muita fidedignidade e a partir disso chegou-se nos marcos de desenvolvimento. E aí espera-se que algumas fases o seu bebê ocorra dentro daquela faixa etária. Pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Não exatamente que chegou com 3 mesinhos já tem que fazer. Mas é muito importante acompanhar. Então ali pelos marcos de desenvolvimento, você vai saber que tipo de brinquedo vai auxiliar o seu bebê. Então vamos dar um exemplo. Vamos olhar lá para uma criança de 1 ano e 3 meses. A gente espera que essa criança de 1 ano e 3 meses, ela já esteja andando, ou no mínimo que ela esteja em pé, se apoiando nas coisas. Então ela vai estar andando, ou sozinha ou se apoiando em algo. Mas para a questão do andar, ela tem até 18 meses para andar. Pensando de que a gente espera que essa criança já esteja em pé, andando, mesmo que apoiando nas coisas para andar, você pode pensar em brinquedos que vão auxiliar a estimular esse desenvolvimento. Que brinquedos que podem ajudar? Uma mesa, uma cadeirinha, que a criança vai apoiando e vai empurrando e ela está sendo ajudada quanto ao seu equilíbrio. Ela já está andando bem, sozinha? Uma vassourinha, um rodinho de brinquedo, porque ela vai ficar levando aquilo para todos os lugares e é um baita estimulador lúdico para ajudar ela a ficar em equilíbrio e cada vez mais dominar este andar, para que daqui a um tempo ela comece a correr. Outra coisa que a gente espera nessa faixa etária que eu dei de um exemplo, de 1 ano e 3 meses, que a criança queira começar a encaixar coisas. Então você pode comprar brinquedos que tenha essa questão de encaixe e desencaixe. É uma faixa etária também que a criança vai começar, a gente espera, né, que ela esteja apontando, mostrando o que ela quer. Se ela quer o copo, que ela esteja apontando e mostrando o que ela quer. Então você pode ter brinquedinhos, por exemplo, que tenha animais, que é para encaixar no espaço.
E aí você mostra para a criança: cadê a vaquinha? Pergunta para ela. Ela vai apontar aonde está a vaquinha. Isso mesmo. E aí agora vamos pegar a vaquinha e encaixar ela aqui nesse localzinho, que é o local que ela encaixa. Enfim, mas deu para entender um pouquinho melhor como que a gente vai usar os marcos de desenvolvimento para, a partir dele, saber o brinquedo ideal? Porque o brinquedo ideal vai ser aquele que vai auxiliar na fase de desenvolvimento em que seu filho está, que vai auxiliar ali naquele período de estímulo que ele precisa naquele momento. Por isso que o marco de desenvolvimento vai nos ajudar. E a terceira diquinha é: entenda como funciona o desenvolvimento infantil na primeiríssima infância, que é a fase do bebê. Primeiríssima infância vai desde o nascimento até 2 anos. Vou falar aqui para vocês de 2 divisões. Piaget dividiu o desenvolvimento infantil quanto à questão cognitiva em 4 fases. E Galahu também ele dividiu em 4 fases, mais quanto ao desenvolvimento motor. Quanto ao cognitivo, no Piaget, ele dividiu em fase sensório-motora, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Mas o que interessa para você é a primeira fase, o sensório-motor, que vai de 0 até 2 anos. O que a criança aprende nessa fase? Nessa fase do desenvolvimento infantil, os bebês desenvolvem a capacidade de se concentrar em sensações e movimentos. O bebê começa a interagir com o mundo exterior, interessando-se pelos estímulos que ele proporciona. Durante esse período, se desenvolve a coordenação motora. Os bebês nessa faixa etária só têm consciência daquilo que podem ver, e é por isso que choram quando a mãe sai do seu campo de visão, mesmo que ela esteja muito perto. Então, a partir do entendimento da fase cognitiva que Piaget dividiu aí, da primeiríssima infância de 0 a 2 anos, o sensório motor, a gente pode entender que a criança, de acordo com ele, vai aprender por meio dos sentidos. Então, todo tipo de brinquedo que aciona os sentidos da criança vai ser muito bom para esse bebê, que aciona o sentido do paladar, do olfato, da visão, da audição, do tato, e também tem mais 2 sentidos aí, o equilíbrio e a propriocepção. E se você quiser entender um pouquinho mais esses 2 sentidos, aqui no meu canal eu tenho esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição abaixo, caso você queira ver depois. Agora que a gente entende a importância de estimular os sentidos, porque é uma fase em que a criança está e que é muito latente, então a gente pode proporcionar para essas crianças brinquedos que estimulem as sensações, os sentidos. Também ele está falando que vai ser desenvolvido a parte motora da criança. Então a gente também pode proporcionar brinquedos que vão auxiliar na parte motora, como por exemplo, coisas de encaixar e desencaixar, abrir e fechar, rosquear e desrosquear, empilhar e desempilhar. Todos esses brinquedos vão estimular a parte motora. E também dá pra gente pensar em brinquedos que vão acionar a parte motora que dependam da criança movimentar, como por exemplo, bolas de tamanhos e formas diferentes. A bola, ela não só estimula a parte motora, como também os sentidos. O tato, quando essa criança segura, que tem uma sensação diferente, o peso dessa bola, os olhos pelo formato, por acompanhar essa bola rolando, a audição, se essa bolinha tiver algum barulhinho. Então faz todo sentido esses tipos de brinquedo nesse período, respeitando essa questão sensorial que Piaget nos fala. E quanto às fases de desenvolvimento infantil da primeiríssima infância, que Galahu fala de acordo com o desenvolvimento motor, é Galahu e Osmund que definiram essas fases de desenvolvimento. E as 4 fases que eles definiram são: fase motora reflexiva, fase de movimentos rudimentares, fase de movimentos fundamentais e fase de movimentos especializados. As fases que nos interessam são a motora reflexiva, que vai desde o útero até 1 ano, e a fase dos movimentos rudimentares, que vai até 2 anos. Vamos entender o que cada fase dessa significa. Fase motora reflexiva. Os reflexos são as primeiras formas de movimento humano.
Os mesmos são movimentos involuntários que formam a base para as fases do desenvolvimento motor. Esta fase se inicia ainda no útero e perdura até por volta de 1 ano de idade. A partir de habilidades de reflexos, o bebê obtém informações sobre o ambiente. Os reflexos serão a base para as fases subsequentes. Então, a fase motora reflexiva diz quanto aos reflexos do bebê. Você já com certeza viu vários reflexos que o seu bebê já fez. Vou dar alguns exemplos para vocês. Reflexo de Moro, reflexo de apreensão, reflexo de sucção, reflexo de preensão plantar e tem outros reflexos que o bebê espera-se que ele faça, que o pediatra vai acompanhar isso lá de acordo com aquela cadernetinha para ver como que está indo o desenvolvimento dele esperado dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, essa é uma fase em que o bebê não tem nenhum controle neurológico sobre aquilo que ele está fazendo, que é tudo involuntário, e que por meio dessa questão involuntária, ele está aprendendo a se conhecer. Nessa fase, o que a gente pode ajudar a desenvolver esse bebê? É uma fase que o bebê não está enxergando nada, então é bom que fica mais ou menos aí 30 centímetros de distância dele, que você converse bastante, que você faça muito carinho, que você faça massagens nesse bebê, que tudo que você for deixar para estimular a visão, que tenha contraste, preto e branco, cinza. Você pode oferecer coisas para que esse bebê segure com texturas diferentes, porque ele está no momento de reflexo de apreensão dessa mão. Então você pode colocar várias texturas diferentes na mão desse bebê, pode passar várias texturas diferentes pelo corpo todo desse bebê. São esses brinquedos aí indicados de acordo com essa fase de desenvolvimento que Galahu e Osmond definiram. E a segunda fase que Galahu e Osmond definiram? Vamos entender um pouquinho o que é essa fase. Fase de movimentos rudimentares. Os movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional e caracterizam-se por uma sequência de aparecimento previsível. Esta sequência é resistente a alterações em condições normais. Esta fase se inicia do nascimento até os 2 anos de idade. Elas envolvem movimentos estabilizadores, como obter o controle da cabeça, pescoço, músculos do tronco, as tarefas manipulativas de alcançar, agarrar e soltar, e os movimentos locomotores de arrastar-se, engatinhar e caminhar. Então, para essa fase de movimentos rudimentares, o importante para o bebê é ter tempo no chão. Não no chão cru, pode colocar um tapete de EVA e o seu bebê ficar ali em cima, porque ali no chão é que ele vai adquirir esses fortalecimentos que ele disse, de pescoço, tendo esse controle da cabeça, músculos do tronco, e lá no chão que isso vai acontecer, porque isso é algo que maturacionalmente a gente espera que aconteça, mas o bebê precisa ter essa possibilidade de estímulo e ficar no chão é o melhor para fortalecer esses movimentos rudimentares dele. Então aqui o bebê vai transitar, ele vai saindo então sem ter nenhuma noção, que são os reflexos, para começar a querer fazer movimentos mais voluntários. Para isso, ele precisa fortalecer essas musculaturas. Aí depois vai chegar a fase da manipulação, que é alcançar, agarrar e soltar. Aquela fase em que o bebê vai começar a abrir portas, gavetas e vai tentar alcançar, agarrar e soltar as coisas. Aí ele vai lá dentro do armário, alcança, agarra e solta para fora. E pra gente aquilo tá parecendo uma bagunça, mas para o bebê é um processo de desenvolvimento motor. Então, quando chegar essa fase, é importante você deixar algumas gavetas e algumas portinhas do armário da cozinha, do guarda-roupa lá do quarto, disponível para que esse bebê possa sim explorar com coisas seguras para ele, porque faz parte desse processo de desenvolvimento manipulativo. E se ele não tiver essa boa
oportunidade para estimular, ele vai ter uma dificuldade que vai atrapalhar lá quando chegar a alfabetização. Tudo é um processo. Então, esse é o momento para proporcionar brincadeiras. Assim. E ali no armário, na porta, na gaveta, você pode deixar disponíveis itens da cozinha mesmo, panelinhas, copinhos, potinhos, que sejam possíveis para o bebê pegar, que não vai machucar ele e que vai trazer texturas diferentes, porque lembra que na questão da cognição ele está no período de sensações. E essa fase, que tipo de brinquedo que você poderia comprar? Pensando nisso daí. Bola continua sendo uma boa coisa, especialmente bolas que caiba nesse arco palmar desse bebê para que ele possa alcançar, pegar e soltar. Então quando ele estiver no tapete de barriguinha para baixo, você deixa um pouco mais distante para que ele faça o esforço dessa fase, que é o arrastar-se. Então ele vai se arrastar para tentar alcançar a bola, segurar e depois ele vai soltar, porque ele está testando, experimentando isso. E também no tapete ele vai ser estimulado quanto à questão do engatinhar, se esse bebê for engatinhar, porque não é todo bebê que engatinha, porque engatinhar não é um marco de desenvolvimento. E também, conforme ele for adquirindo aí essas forças lá da cabeça, do pescoço, do tronco, tendo essa questão manipulativa, se arrastando, engatinhando, se ele for engatinhar, vai chegar o período de caminhar, de se colocar em pé e de caminhar. Tudo isso foi onde? Lá no chão, que foi uma possibilidade de brincadeira e não necessariamente um brinquedo que precisou para essa fase. Quais são os brinquedos que atraem os bebês? Se você não notou ainda, provavelmente você vai observar que o seu bebê prefere coisas que não foram feitas para brincar e que na mão dele vira brinquedo. Um plástico, uma sacola, uma caixa de papelão, um pregador chama muito mais a atenção do seu bebê que um brinquedo pronto, um brinquedo comprado. Eles gostam muito mais disso, por vários motivos. Primeiro, que eles veem a gente usando isso durante o dia. Segundo, que esses brinquedos aqui, que nós chamamos de brinquedos não estruturados, eles dão mais liberdade criativa e de exploração para o seu bebê. Com esse material, ele pode fazer várias coisas e explorar de diferentes formas. E aqueles ali que estão prontos, eles só servem para aquilo, para mais nada. Então aqui tem um potencial criativo incrível, que vai ajudar demais o seu bebê. E aqui no meu canal eu tenho essa playlist que eu falo mais sobre os brinquedos não estruturados. Lá eu dou várias dicas de brinquedos que você pode fazer com esses materiais que não foram feitos para brincar e que na mão do seu bebê vai virar um brinquedo. Mas aqui eu vou deixar algumas possibilidades para vocês. Ó, aqui eu trouxe alguns rolinhos de papel higiênico. E aqui, ó, é só você pintar e deixar disponível para o seu bebê. Ou você pode entregar para ele sem estar pintadinho. Outra ideia para os bebês são pregadores. Você pode pegar um potinho e colocar um monte de pregador lá dentro com uma tampa e esse bebê vai ficar brincando várias vezes lá. Você pode até pegar esses pregadores e deixar lá pregadinho no potinho para que ele faça força, ó. E aí ele vai pegar com a mão assim, para puxar dessa forma ou vai puxar dessa forma assim. Ele ainda não vai ter a capacidade de fazer essa questão da pinça. Calma, não queira adiantar processos, vai chegar um momento. Ele precisa primeiro fazer assim, para depois chegar assim. Tem toda uma etapa para acontecer. E pode ser pregador de madeira, de plástico, grande, médio, pequeno. E oferte para ele experimentar de várias formas. Outra proposta para bebê que funciona muito bem. Aqui eu tenho uma lata. Ó, essa lata tá enfeitadinha. Quem enfeitou foi a minha mãe. Ela é pedagoga, então ela tem super habilidade com isso. E aqui, ó, a gente fez uns furinhos. E aqui dentro tem palito. Tem palito de picolé e tem aquele palito de abaixador de língua que em geral os dentistas usam. E aqui a ideia, ó, é encaixar aqui. Você pode fazer tanto com palitos, com canudo. Outra proposta que eu quero deixar também são esses botões. Aqui eu tenho dois tamanhos diferentes, mas a minha indicação é que você dê para o bebê um botão assim, ó, maiorzinho. Aqui é só você fazer um buraquinho aqui para que a criança encaixe o botão. E também pode ser só ofertar os botões, assim com um potinho, para que o bebê explore e brinque da forma como ele quiser. E se você quiser comprar um brinquedo pronto, porque você fala assim, ai Keila, eu não tenho muita habilidade com isso,
Eu entendo que o meu bebê vai gostar mais, mas eu gostaria de comprar algum brinquedo pedagógico, educativo. Vou te dar 3 questões para você observar. Primeira questão, seja um brinquedo que o bebê faça algo com a sua mão. Todo brinquedo que o bebê, a criança, tiver que fazer algo com as mãos, vai ser um brinquedo que vai chamar muito a atenção dele e vai prender ele bastante ali. Segundo, fuja de brinquedos prontos, brinquedos eletrônicos que a criança só tem que ficar apertando alguma coisinha. Vai usar nas primeiras vezes que você comprou, depois esquece. Porque aquele brinquedo ele praticamente brinca sozinho, ele não depende do bebê para existir. Então fuja desses brinquedos porque vai ser um gasto à toa. Sem contar que aquele tipo de brinquedo tem muita estimulação, ou seja, vai hiperestimular o seu bebê e vai agitar ele, e daqui a pouco você não vai aguentar mais ouvir aquela música. E a terceira dica, o melhor brinquedo para o seu bebê é aquele que o seu bebê gosta. Como isso, Keila? Isso é lógico, mas como que eu vou saber qual é o brinquedo que o meu bebê gosta? Presta atenção nas brincadeiras dele, observa ele. Observa, vê o que ele mais gosta de brincar, quais são as coisas na casa que ele mais procura, e a partir disso você vai e compra brinquedos que chamam a atenção dele daquela forma. Se você prestou atenção que ele gosta muito de ficar abrindo seus potes, então procure brinquedos em que ele tenha que ficar abrindo caixinhas, espacinhos para achar alguma coisa, que ele tenha que encaixar coisas, porque o seu bebê está te mostrando que é isso que chama a atenção dele. E uma dica boa aqui para brinquedo, para livros. Não compre livros que ensinem cores, formas, letras ou números. Por quê? Lembra que eu expliquei lá naquela fase de desenvolvimento? Lá que Piaget fala do sensório motor, e ele fala que a criança nessa faixa etária de até 2 anos, ela entende tudo que for concreto, ou seja, tudo que ela possa pegar, que ela vê e sente com a mão. Letra ela faz isso? Cor ela faz isso? Não, é algo abstrato. Então agora o teu filho não tem maturação, não tem desenvolvimento neurológico para entender letra, para entender o que é cor, para entender o que é número, o que é forma geométrica. Então, agora, capriche bastante nessas informações concretas, tanto nos livros quanto nos brinquedos. E acalma o seu coraçãozinho, porque já já vai chegar a época dele aprender cores, letras, números, formas, devagar. Mas antes disso, ele precisa passar por essa fase. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você e que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Se você gostou e se você aprendeu algo, deixe seu like. E se você quer saber mais conteúdos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, é sobre isso que eu falo no meu canal, já se inscreve para sempre receber as notificações de quando tiver um vídeo novo. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!